Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. O objeto dessa aula será a mesma matéria, né, selecionada para o primeiro ciclo de estudo dos nossos preparatórios para a Prefeitura de Montes Claros, tanto no curso presencial quanto no nosso curso online. O primeiro ciclo tem como objeto a matéria que a gente vai aqui discorrer. Então, começando aí, aperte os cintos, vamos nessa viagem rumo à sua aprovação. Vamos lá. Primeiramente, eu gosto de trazer alguns conceitos introdutórios antes de entrar, por exemplo, no estudo da administração pública. E o primeiro conceito é personalidade jurídica. Vamos lá. Atributo que concebe ao seu titular a aptidão para contrair direitos e obrigações, sendo assim sujeito de relações jurídicas. Como é que é o nome desse atributo? Capacidade civil? Personalidade jurídica? Responsabilidade civil? Subordinação? Gente, veja bem, a personalidade jurídica é justamente isso, a aptidão para contrair direitos e obrigações, fazendo com que seu titular, né, exista para o direito, seja sujeito em relações jurídicas. Imagina o seguinte, você tem um sobrinho de 5 anos e quer dar a ele um imóvel, será que isso é possível? Será que você pode doar um imóvel para o seu sobrinho de 5 anos? Resposta, pode, porque ele já tem personalidade jurídica, ele pode contrair direitos. Ele só não pode exercer os atos da vida por si, mas exercer os atos da vida por si é uma outra coisa. Todo aquele que pode contrair direitos e obrigações é detentor de personalidade jurídica. Resposta, portanto, letra B. Agora é o seguinte, quando a gente fala em personalidade jurídica, há duas espécies. Eu tenho as chamadas pessoas naturais, também chamadas de pessoas físicas, que somos nós, e temos as pessoas jurídicas. Normalmente, quando eu falo em pessoa jurídica, você pensa logo em empresa, mas não só empresa é pessoa jurídica. Eu tenho associações, fundações, né? Autarquias, né? Nós temos uma série de pessoas jurídicas, nós temos um conjunto de pessoas jurídicas que não apenas as empresas. Mas, a princípio, eu quero apenas que você saiba, primeiro, que personalidade jurídica é aptidão para contrair direitos e obrigações, né? Portanto, para ser sujeito de relações jurídicas, portanto, para existir para o direito. E ainda que tem personalidade jurídica as pessoas naturais ou físicas, que somos nós, mas também as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas são abstrações do direito. Pode anotar assim. Pessoa jurídica é uma abstração do direito. Por quê? Porque ela não tem existência física, ela não tem existência tangível, né? Você não vai ver uma empresa andando por aí. Mas veja, se eu sou uma pessoa natural, eu contraio direitos e obrigações. Se eu monto empresa, essa empresa também tem, por parte dela, seus direitos, suas obrigações. Então, a empresa, como exemplo de pessoa jurídica, né, também é detentora de personalidade jurídica. Então, personalidade jurídica é a aptidão para contrair direitos e obrigações. É poder existir para o direito sendo sujeito de relações jurídicas. E em personalidade jurídica, nós temos as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Beleza? Vamos seguir agora com outro conceito. Outro conceito que eu acho importante é a relação entre direito público e direito privado. A diferença entre um e outro é como que as coisas acontecem em cada um desses contextos. Em direito privado, os direitos nascem da lei, mas também da livre manifestação de vontade. Eu ofereço o meu serviço, você resolve contratá-lo. Há uma manifestação livre de vontade entre nós. No momento em que essa vontade se manifesta, você contrai o direito do meu serviço, mediante a obrigação de pagar a quantia certa, enquanto eu tenho o direito de receber, mediante a prestação do serviço. Então, aí, há uma livre manifestação de vontade. Lembrando, só é possível porque tanto eu quanto você temos personalidade jurídica. Mas o que importa aqui agora é você perceber que bastou que a gente quisesse isso para que isso acontecesse, né? Direitos e deveres surgem da lei? Sim, surgem da lei, mas também surgem da livre manifestação de vontade. Outra coisa,
Se no direito privado um particular se relaciona com o Estado não exerce sobre ele nenhuma espécie de hierarquia. O particular não se subordina ao Estado em relação de direito privado. Imagino, por exemplo, que eu tenho um imóvel na minha cidade e desejo ofertá-lo à locação. Dentre os pretendentes à locação, quem aparece? O município. Minha pergunta, eu sou obrigado a alugar para o município? E se alugar para o município, eu sou obrigado a aceitar o valor estipulado por ele? Não, né? Eu não sou obrigado a alugar para o município, e se eu alugar, quem determina o preço sou eu, porque o contrato de locação é próprio de direito privado, e no direito privado, o Estado, né, o particular não está subordinado ao Estado, beleza? Mas vamos lá, direito público. No direito público, imagine vocês que esse mesmo imóvel, tá? E aí o município entende que pelo interesse público deve passar onde está meu imóvel uma ponte, né? E aí eu vou ser desapropriado. O município vai fazer um decreto expropriatório, vai ajuizar uma ação para emitir, né, emitir a posse, enfim, né? Eu vou ser desapropriado. O município será que pode fazer isso? Nesse contexto pode, porque a gente já está falando de direito público. No direito público, o Estado ele tem essa supremacia sobre o interesse privado, em nome justamente do interesse público. Então, essa situação de hierarquia entre Estado e particular, essa subordinação do interesse particular ao interesse público é próprio do direito público, correto? Sem contar ainda que direitos e deveres no direito público, eles nascem da lei. Vou aqui dar 2 exemplos. E parte desse exemplo você só vai entender depois. Eu fui funcionário por muito tempo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa estatal de direito privado. Hoje, eu sou servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um órgão do Estado de Minas e, portanto, direito público. Quando era funcionário do Banco do Brasil, nós tínhamos, em determinadas épocas do ano, a chamada data base, que era o momento em que discutíamos as condições de trabalho, aumento de salário, esse tipo de coisa. Naquela época, eu, enquanto funcionário do Banco do Brasil, fazíamos um acordo, funcionários do banco e banco, determinávamos um aumento, no mês seguinte, aquele aumento já era percebido. Hoje, enquanto eu sou servidor do TJ, temos ainda a data base, o momento em que nós discutimos com o Tribunal de Justiça as nossas condições de trabalho. Vamos supor que chegamos a um acordo da majoração, do aumento de salário. Esse salário só vai se efetivar, essa majoração, esse aumento, depois que a lei for publicada. Por quê? Porque os direitos e deveres em direito público nascem da lei. Então, basicamente, as duas principais diferenças entre o que acontece no direito privado e o que acontece no direito público. Dito isso, vamos lá. Analise os 2 grupos abaixo e assinale a alternativa que indica, na ordem apresentada, a correta correspondência entre os seus elementos. Grupo 1 é 1 para direito público e 2 para direito privado. E no grupo 2 tem uma série de afirmativas antecedidas por lacunas que, obviamente, a gente vai preencher com o número correspondente. Vamos lá. Direitos e deveres nascem, sobretudo, da lei. Isso é próprio de direito público, não é? 2. Direitos e deveres nascem, então, direito público é 1, tá? Direitos e deveres nascem da lei, mas também da livre manifestação de vontade. Isso é próprio do direito privado. 2. Então, até agora ficou 1, 2. A isonomia nas relações entre particular e Estado. O particular não está subordinado à vontade do Estado, onde? No direito privado, porque direito público é hierarquia. Então, aqui ficou o quê? 1, 2, 2, né? 1, 2, 2, e agora a última. Nas relações entre particular e Estado, o Estado prevalece sobre o interesse particular. Então, isso é próprio de direito público. Então, ficou 1, 2, 2, 1, resposta, letra B. Então, eu quero muito que você saiba o conceito de personalidade jurídica e consiga distinguir o contexto de direito público e direito privado. Vamos avançar. Ainda sobre direito público e direito privado. Antônio, fiscal da vigilância sanitária no município de Montes Claros, estando no exercício da função, constatou graves irregularidades em estabelecimento comercial sediado em sua região de trabalho. Feita a autuação, nos termos da lei, Antônio aplicou de ofício, quer dizer, né, sem ninguém ter pedido, ele, no exercício do próprio ofício, né, no exercício da sua própria função, a sanção de suspensão do funcionamento, promovendo o lacro do estabelecimento nos termos do ordenamento próprio. Sobre essa situação hipotética, é possível afirmar.
Então, vamos lá. Será que o ato de Antônio foi legítimo? Será que ele tinha poder para fazer aquilo, né? Restringir daquele modo a liberdade do particular? Vamos lá ver. O ato de Antônio é ilegal, pois se opõe ao direito fundamental à liberdade e, de modo especial, o princípio fundamental da livre iniciativa. Veja bem, não é verdade a letra A, porque eu estou aqui no caso de Antônio, é uma relação própria de direito público. Em relação de direito público, a administração pública tem um poder especial chamado poder de polícia. E o que é o poder de polícia, professor? É a prerrogativa que é dada à administração pública de restringir a liberdade individual, né, em nome do interesse público. Vou dar exemplo do poder de polícia. Um lote é seu, vamos supor que você tem um lote. A princípio, se o lote é seu, você poderia fazer o que quiser com ele, não é? Mas não é assim. Para construir, você precisa de um alvará que autorize a construção, e quando o município verifica se vai conceder ou não esse alvará, é o exercício de poder de polícia. Você andando na rua, tem uma placa, proibido estacionar. Quando a autoridade colocou aquela placa ali e obriga você a não estacionar ali, por quê? É o poder de polícia. É o poder de polícia restringindo liberdades em nome do interesse público. Isso é próprio da administração pública no direito público, tá? Então a letra A está errada. Letra B. Trata-se de regular a manifestação do poder de polícia, até aí tudo bem, próprio das relações de direito privado, nunca. No direito privado não há poder de polícia, porque não é hierarquia entre Estado e particular, né? Que contempla a isonomia entre Estado e particular. O direito privado contempla a isonomia, só que o direito público não, né? A situação não é isonômica, é hierarquia. Letra C. Trata-se de regular a manifestação do poder de polícia, tudo bem. Próprio das relações de direito público, tudo bem. Que contempla a isonomia? Não, não há isonomia. Direito público é hierarquia. Então, portanto, resposta, letra D. Trata-se de regular a manifestação do poder de polícia, próprio das relações do direito público, que contempla a soberania do Estado frente ao particular, como decorrente da supremacia do interesse público. Isso é interessante. Nessa questão, eu gostaria que ficasse um conceito a mais. O conceito de poder de polícia. O que é poder de polícia? É a prerrogativa dada à administração de, em nome da supremacia do interesse público, restringir liberdades individuais. Beleza? Vamos seguir? 4. Ainda sobre direito público e direito privado. Aqui, eu já antecipo alguns itens, alguns elementos, que vão ser estudados lá em organização da administração pública. Mas vamos lá. Júlio e Roberta são agentes públicos municipais em Montes Claros. Júlio é empregado efetivo da Exurb, empresa pública municipal. E Roberta é titular de cargo efetivo da Previmoto, autarquia municipal responsável pela previdência do regime próprio do referido município. A partir dessa situação hipotética, analise as seguintes afirmativas. Vamos lá. Júlio só adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Aqui seria efetivo, tá? Tá efeito aqui, mas tá errado, é efetivo. Então, vamos lá, pensa aqui. O Júlio é empregado de uma empresa municipal. As empresas estatais, toda empresa, ainda que seja estatal, é de direito privado. E, em relação de direito privado, não há estabilidade. O empregado público, quando eu digo empregado público, é aquele que tem vínculo com empresa estatal, ele é seletista. E na CLT não há estabilidade. Professor, mas quer dizer que quem trabalha no Banco do Brasil não tem estabilidade? Não. Quem trabalha no Correio não tem estabilidade? Não. Na Petrobras, não. Na Caixa Econômica, não. Professor, eu sempre achei que teria. Eu não me esqueço, quando eu passei no concurso do Banco do Brasil, uma vizinha chegou para a mamãe e falou assim, agora só sai se roubar, né? Porque o povo tem mesmo essa noção. Olha, essa noção de estabilidade, ela não é de todo irreal, mas ela só existe por quê? Porque a administração, ela só pode praticar atos com motivação, com motivo, melhor dizendo, com motivo, tá? Então, se eu trabalho numa empresa privada, particular, né? Meu chefe não acordou de bom humor, ele pode falar assim, Marquinhos, quer saber de uma? Eu estou precisando de demitir alguém para desestressar, vou demitir você. Pode? Pode. Vai me indenizar, vai pagar verbas de trabalho. Pode me demitir. Agora, eu, enquanto funcionário do Banco do Brasil, tinha gerente que não me engolia, né? Mas eu não podia demitir. Ele só podia demitir se tivesse motivo. E essa exigência do motivo, própria da administração pública como um todo, e a empresa estatal não sai dessa regra, é que dá a impressão de estabilidade.
mas a estabilidade só acontece em cargo público efetivo, em regime estatutário. Portanto, a letra A está errada, a assertiva 1 está errada. Vamos lá, 2. Os direitos que Roberto eventualmente contrair em razão do cargo somente terão efeito após a publicação da correspondente lei. Correto. Pensa, mais uma vez, no exemplo que eu acabei de dar. Quando eu era funcionário do Banco do Brasil, empresa estatal, né? Empresa estatal, direito privado, nós negociávamos lá na greve, na data base, um aumento. No mês seguinte, o aumento já estava na minha conta. Eu, enquanto servidor do TJ, regime estatutário, direito público, quando a gente negocia um aumento com o TJ, eu só vou receber de fato esse aumento quando a lei correspondente for publicada. Então, perfeito 2. Isso é próprio o quê? De direito público. Beleza. 3. Tanto Júlio quanto Roberto estão vinculados à pessoa jurídica de direito público. Não. Não existe empresa estatal, tá, de direito público. Vou dizer mais. Não existe empresa de direito público, ainda que ela seja estatal, se a empresa é de direito privado. Adiantando aqui, você vai anotar no seu caderno assim, há 2 espécies de empresas estatais. Quais são elas? A sociedade de economia mista e a empresa pública. Qual é a diferença? A sociedade de economia mista, o principal capital, né, o capital controlador, o capital votante, está mais na mão do Estado. O Estado é o detentor do maior número das ações votantes. O controle acionário é do Estado, mas há particulares acionistas. Isso é sociedade de economia mista. O Estado é detentor da maior parte do capital votante. O Estado é detentor do controle, mas eu tenho acionistas particulares. Isso onde? Sociedade de economia mista. E já a empresa pública, não. A empresa pública tem o patrimônio todo da administração pública. A título de exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. A Caixa Econômica é empresa pública. Beleza? Então, vamos lá. 3. Tanto Júlio quanto Roberto estão vinculados a pessoas jurídicas de direito público. Está errado. Você já sabe, eu acabei de dizer, o Roberto é empregado da Exurb. Então, a empresa estatal, se a empresa, sendo estatal ou não, é necessariamente de direito o quê? Privado. Agora, a Roberta, melhor dizendo, desculpe, a Roberta é vinculada a uma autarquia. A autarquia é de direito público. Professor, quando eu vou ver isso? Quando eu estiver falando organização da administração pública e te falar das entidades administrativas. Assertiva 4. Júlio é agente da administração pública indireta e Roberto é da administração pública direta. Está errado. Tanto Júlio quanto Roberta são ligados à administração pública indireta. As empresas estatais, tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, são entidades administrativas. Entidades administrativas da administração pública indireta, né? A autarquia também é. Então, Júlio e Roberta são agentes vinculados à administração pública indireta, né? Portanto, a única assertiva correta é a 2, letra C. Vamos avançar. Olha bem, agora um outro conceito importante é a noção de federação. Anotem no seu caderno. O que é federação? Federação é forma de Estado. Forma de Estado, professor, o que é forma de Estado? Forma de Estado é o modo com que o poder político se distribui pelo território. O Brasil, a nossa querida república, ela tem o seu território com elementos que gozam de autonomia. Autonomia política, administrativa, econômico e financeira. Então, os elementos que compõem a federação, anote, os elementos que compõem a federação são dotados de autonomia política, administrativa e econômico-financeira. Por que autonomia política? Autonomia política porque podem elaborar suas próprias leis. O município tem a lei orgânica, tem as leis municipais. O Estado tem a Constituição estadual, tem as leis estaduais. Então, são entes federativos. Os elementos são entes federativos, né? Como é que eu disse? Eu não lembro mais a frase que eu usei, mas eu acho que foi assim, né? Numa federação, a república, né? O Estado é dividido por elementos que gozam de autonomia política, administrativa, né, e econômico-financeira. Política, você já sabe, porque podem elaborar suas próprias leis. Administrativa, porque organizam a sua própria administração. O município é quem vai decidir quais secretarias que vai ter, quais entidades administrativas que vai ter, não é?
Então, tem autonomia administrativa e econômico-financeira porque tem as suas próprias fontes de recursos e decidem como vão gastar. Então, beleza, tranquilo. E aí, esses elementos que compõem a federação a gente chama de entes federativos. E quais são os entes federativos? Os municípios, o Distrito Federal, né, a União, municípios, estados, Distrito Federal e União. Vamos de novo? Quais são os entes federativos? Municípios, Distrito Federal, estados e União, tá certo? Gente, houve no Brasil, uma época, uma figura chamada território. O território é como se fosse uma divisão administrativa da União. Para que vocês entendam, os municípios eles não têm distritos? Pois bem, os territórios meio que são como distritos da União, né? Mal comparando, seria isso. Não existem mais. O último território que temos, né, que tínhamos, né, era Fernando de Noronha, que foi anexado ao estado de Pernambuco. Então, hoje não temos territórios, mas eu tenho na Constituição, né, a previsão de que sejam criados territórios. Isso existe, essa possibilidade, né? Mas não existe. Por que eu estou falando de território? Que território não é ente federativo, porque não tem autonomia política. Território não tem autonomia política. Território não tem autonomia, então não é ente federativo. Quais são os entes federativos? Municípios, estados, Distrito Federal e União, tá? Informação importante: não há subordinação entre entes federativos. Anotem aí. Não há subordinação entre entes da federação. Não há, tá? Professor, mas eu sempre pensei que o município se subordinasse ao Estado. Não. É que o Estado se subordinasse à União. Não. Eu faço uma ilustração que é meio ridícula, mas funciona. Imagine vocês, né, que os entes federativos são irmãos e vão todos ao shopping. Aí tá lá na praça da alimentação, do shopping, tal e coisa e tal. A União fala assim: município, pega um Big Mac lá para nós. O município vai dizer assim: não, não vou. Nós somos entes federativos, eu sou ente federativo como você, União. Não há subordinação entre nós, então não vou. Aí a União fala assim: então vai lá, Estado, busca lá um Big Mac para nós. Não vou. Eu sou um ente federativo como você. Nós gozamos, União, de autonomia política, administrativa e econômico-financeira. Então, eu não subordino a você, né? E daí vai tudo bem, numa determinada hora, a União bate na mesa e fala assim: vamos embora. Aí todos os entes federativos, os municípios, os estados, o Distrito Federal, já se preparavam para dizer não em coro. Aí a União disse assim: peraí, agora eu não estou dizendo em meu nome, eu estou dizendo em nome da República. Aí todos se levantam. E é por essa razão que muitos de vocês confundem União com República. República é o conjunto de tudo, é tudo junto e misturado. Se você pega municípios, estados, Distrito Federal e União e junta numa massa, essa massa é a República. Por que você confunde? Porque o legislador constituinte, a Constituição, determinou que a União, em determinados momentos, vai agir em nome da República, mas com isso ela não deixa de ser um ente federativo. Ela é tão autônoma quanto são os municípios, tá certo? Beleza, então vamos lá. Letra A. O município só se subordina à União, não se subordinando ao Estado. Errado. Nenhum ente federativo é subordinado a outro. Não há subordinação entre entes da federação. B. O município está subordinado ao Estado e à União. Errado. Não há subordinação entre entes da federação. Letra C. O município goza de autonomia política, administrativa e orçamentária. Perfeita. Letra C. Letra D. O município não possui personalidade jurídica. Está errado. Gente, todo ente federativo possui personalidade jurídica própria. Todo ente federativo é pessoa jurídica de direito público, beleza? Espero que vocês tenham ficado até agora com uma boa noção de, primeiro, personalidade jurídica, depois, direito público e direito privado, e agora essa noção de federação. É importante que você a tenha, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora a gente vai entrar num outro ponto da matéria. Encerramos os conceitos introdutórios, aí a gente começa a entrar em algo que vai estar no seu conteúdo programático, que é o estudo da administração pública. No que diz respeito à administração pública, há duas coisas para a gente aprender: a organização e o conceito. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e depois a gente volta então, beleza?